Graça e paz. Sou o pastor Fernando Fernandes, da Primeira Igreja Batista em Penápolis, aqui no interior de São Paulo, e é com grande alegria que eu chego até você, sua família, aí na sua casa, e gratidão a Deus também, para mais esse vídeo, né? Você pode acompanhar a gente pelo nosso canal, Road to Bloom 808, ou pelo Facebook, a página da Primeira Igreja Batista e a minha página pessoal também. Queridos, quero refletir, compartilhar com você sobre o seguinte tema: decisões sempre acertadas. Decisões sempre acertadas. Nós vamos ler a Bíblia Sagrada no primeiro livro dos Reis, no capítulo 3. Nós vamos ler os versos 24 a 28. Primeiro livro dos Reis de Israel, primeiro Reis, capítulo 3, os versos 24 a 28, a Bíblia diz assim: Então o rei ordenou: tragam-me uma espada. Trouxeram-me. E ele ordenou: cortem a criança viva ao meio e deem metade a uma e metade a outra. A mãe do filho que estava vivo, movida pela compaixão materna, clamou: Por favor, meu senhor, dê a criança viva a ela, não a mate. A outra, porém, disse: Não será nem minha nem sua. Cortem-na ao meio. Então o rei deu o seu veredito: Não matem a criança. Deem-na à primeira mulher. Ela é a mãe. Quando todo Israel ouviu o veredito do rei, passou a respeitá-lo profundamente, pois viu que a sabedoria de Deus estava nele para fazer justiça. Eu peguei a Bíblia e esse texto para ler, considerando as últimas notícias em relação às decisões do STF no Brasil. Eu não quero e não vou entrar no mérito da questão, porque até nem tenho formação na área de direito, mas como alguém que acompanha e que já passou por questões jurídicas e inclusive tendo que responder processos por algumas questões que envolvem administração de igreja ou de asilo, que eu ajudei na liderança, ou até mesmo de associação e conversão de igrejas evangélicas, a qual faço parte. O que percebo é uma insegurança jurídica que se abateu sobre o país. Decisões são tomadas por um tribunal que deveria ser a Corte Suprema, mas essas decisões são reformadas pelo próprio tribunal, pela própria Corte, o STF, por dissentimento. Há uma discordância de um ministro com o outro, de uma turma com o restante do tribunal, e nós ficamos ali meio que sem saber o que é uma decisão que é válida, 2 anos depois já não é mais, ou 5 anos depois já não é mais, e aí nós vemos a influência política, aí nós vemos a tentativa de um ministro tentar sobrepor o seu conhecimento jurídico aos outros, principalmente os mais velhos, aqueles que se julgam mais sábios, né, no ordenamento jurídico. E isso tem gerado um caos político, ético, moral, social e jurídico no país. E não é diferente no contexto da família, não é diferente no contexto da carreira profissional, da religiosidade, na questão das finanças, da vida de sociedade de modo geral. Porém, essa insegurança e essa mudança de posição e reforma de decisões consecutivas é, sim, processo de autodestruição social, moral, ético e espiritual. Como fazer? Como agir para que as nossas decisões sejam sempre acertadas? Nós vamos ver aqui no exemplo do rei Salomão, nesse texto, logo depois que ele
assumiu o trono, né? Foi coroado, naquele relato que fala das duas mulheres que viviam numa mesma casa, duas prostitutas, e as duas tiveram filho com diferença de 3 dias. O filho de uma morreu e o da outra ficou vivo. E aí aquela que tinha o filho então morrido, acusava a mulher com o seu filho legítimo, que estava vivo, de ter roubado, ter trocado a criança. E então essa questão gerou uma celeuma jurídica e foi a presença do rei para que ele tomasse uma decisão. E aí o rei ouviu as duas narrativas, os dois argumentos, parecia realmente um tribunal que tivesse que tomar uma decisão, e a Suprema Corte, a Suprema Corte, porque não foram nem os juízes do rei, foi o próprio rei, né? Não era nenhuma corte constitucional, era a corte institucional, porque o rei é uma instituição, o reinado, o trono é uma instituição. E aí, então, depois de ouvir as duas, ele tomou a decisão, traz uma espada e corta a criança no meio. E aí ele prestou atenção. Uma delas disse, pode matar, não fica nem para uma nem para outra. E a outra disse, não, dá a criança para ela, não mata não. E aí ele percebeu que aquela mulher, movida de compaixão materna, diz o texto bíblico, está aqui no verso 26, preferiu abrir mão de ter o seu próprio filho legítimo consigo, para que a criança pudesse permanecer viva. O rei disse, então, entrega a criança para a primeira mulher, ela é a mãe. E aquilo gerou uma situação de espanto, né? E o texto diz que as pessoas passaram a respeitar o rei, né? De uma maneira muito significativa, né? Não zombavam dele, bem diferente do que acontece hoje com o nosso Supremo Tribunal Federal. As pessoas tinham respeito, porque viram que ele tinha decisões, ou pelo menos aquela decisão fora tomada com base na sabedoria de Deus que estava nele, diz o verso 28. Bom, algumas coisas interessantes nós precisamos destacar aqui, para a gente aprender com a lição, o ensinamento, o exemplo de Salomão, para que as nossas decisões sejam como foi a dele, sempre acertadas e sempre voltadas para a justiça e para o bem. No primeiro lugar, para que as nossas decisões sejam acertadas, é preciso humildade. Humildade. Salomão era jovem, ele tinha em torno aí aproximadamente, dizem os comentaristas, de 20 anos de idade quando assumiu o trono. Muito jovem. E o texto vai mostrar para a gente, nesse capítulo 3 de 1 Reis, que Deus aparece a Salomão e dá a ele a oportunidade de fazer um pedido, o que ele quisesse. E aí o texto vai mostrar para a gente, no verso 7, a humildade do jovem Salomão. Ele diz, agora, Senhor, meu Deus, fizeste o teu servo reinar em lugar do meu pai Davi, mas eu não passo de um jovem e não sei o que fazer. Lá no verso 5, Deus apareceu a ele em sonho e disse, peça-me o que quiseres e eu darei a você. Na cabeça de um jovem, riqueza, luxo, hoje em dia, juventude, carros importados, tênis de marca, smartphones de última geração, os mais caros do planeta, não é? Tudo aquilo que encanta os olhos no arrobo da juventude. Mas ele foi sincero e ele disse, não sei o que fazer. Ele foi humilde. Ele abriu o coração para Deus. E ele despiu-se do arrobo da juventude e disse para Deus, eu preciso de ajuda, porque eu sou jovem, eu não conheço nada direito da vida ainda, e eu não sei o que fazer. Quando você olha lá no verso 16, essa experiência foi uma prova muito difícil, porque
O texto vai dizer no verso 16 que eram duas prostitutas, ou seja, nenhuma das duas mulheres eram confiáveis aos olhos da sociedade. Quem está certo? Quem está mentindo? Mas aí, ele havia sido humilde, pedido a Deus então sabedoria, e ele tomou a decisão certa, e o texto diz no verso 28, a sabedoria de Deus estava nele. Então a primeira coisa, para que as nossas decisões sejam sempre bem acertadas, e não sejamos objeto de ridículo, mas de respeito das pessoas, pelas decisões acertadas que tomamos, é humildade diante de Deus, em oração, dizendo, Senhor, me ilumina, me instrui, me dá sabedoria, porque eu não sei o que fazer. A segunda coisa, para que as nossas decisões sejam acertadas, é discernimento. É discernimento. Discernimento é a ação de discernir, ou seja, de separar mentalmente, distinguindo, fazendo uma distinção objetiva, clara, com entendimento lúcido, entre o certo e o errado, entre o justo e o injusto, entre o moral e o imoral, entre o cultural e o legal. Porque nem tudo que é permitido pela cultura é legal, e nem tudo que é legal é moral. Então há que se ter discernimento para essa decisão, né? Salomão, ele na sua oração, no seu pedido a Deus, tendo a oportunidade de pedir o que ele quisesse, quando você olha lá o verso 9 desse capítulo 3, ele disse, dá, pois, ao teu servo um coração cheio de discernimento para governar o teu povo e capaz de distinguir entre o bem e o mal. Pois quem pode governar esse grande povo? Então ele pediu a Deus um coração, né? Porque para o judeu a sede do pensamento, das decisões, né? Cognitivas era o coração. E aí ele diz, eu quero um coração cheio de discernimento. Discernimento do contexto de 1 Reis 3 é a capacidade de compreender a situação, separando, distinguindo o certo do errado, o justo do injusto, a mentira da verdade. Se você olhar lá no verso 22, você vai ver que uma mulher, no verso 21, alega que quando acordou para amamentar o filho estava morto e ela olhou bem, mas o filho não era dela. Está escrito aqui, ao levantar-me de madrugada para amamentar o meu filho, ele estava morto. Mas quando olhei bem para ele, de manhã, vi que não era o filho que eu dera à luz. A outra mulher disse, não, o que está vivo é meu filho, o morto é seu. Uma tinha toda uma argumentação montada, uma tinha toda uma defesa construída, argumentos jurídicos, um apelo emocional. A outra simplesmente disse a verdade. E o rei tinha que tomar uma decisão. E se ele não tivesse discernimento da parte de Deus para poder avaliar o que é verdade e o que é mentira, o que é certo e o que é errado, o que é justo e o que é injusto, o que é imoral e o que é imoral, o que é legal e o que é interesse particular, cultural, ele teria tomado uma decisão errada, talvez tivesse sim matado a criança. Querido, se você quer decisões acertadas na sua vida, para que você tenha um respeito da sua família, dos seus amigos, dos seus irmãos na igreja, dos colegas de trabalho, na sociedade, se você não quer ser ridicularizado como têm sido os ministros do Supremo Tribunal no Brasil, se você quer decisões acertadas que tragam respeito a você, peça a Deus discernimento. Discernimento para distinguir entre o bem e o mal. A terceira e última coisa, se você quer tomar decisões sempre acertadas,
Dependa da sabedoria espiritual que vem da parte de Deus. Torne-se dependente da sabedoria espiritual. Não é o saber intelectual, não é o saber técnico-científico, não é o saber jurídico, não é a quantidade de cursos e diplomas que você fez com notas boas, e também não é algo natural da sua inteligência emocional, né? O antigo QI, que hoje é o QE, coeficiente emocional de inteligência. Não, nada disso. Sabedoria aqui no texto, principalmente nesse verso 28, e quando você lê também os versos 10, 11, 12, né, é muito interessante que você vai ver aqui, né, lá nos versos 10, 11 e 12, o texto diz: o pedido que Salomão fez agradou ao Senhor. E aí então, Deus disse para ele, verso 11, já que você pediu isso e não uma vida longa e nem riqueza, nem pediu a morte dos seus inimigos, mas discernimento para ministrar a justiça, farei o que você pediu. Darei a você um coração sábio e capaz de discernir, de modo que nunca houve, nem haverá ninguém como você. E lá no verso 28, o texto diz: quando o povo viu aquilo, passou a respeitá-lo profundamente, porque viu que a sabedoria de Deus estava com ele, estava nele. A sabedoria aqui é o justo conhecimento da verdade, é sensatez, é discernimento inspirado da parte de Deus para interpretar o que é espiritual e o que não é, o que é carnal. Para conseguir fazer uma leitura da situação, distinguindo, né, aquilo que é para a glória de Deus, puramente humano, natural, do que é puramente humano e natural. A fim de que as pessoas percebam que a decisão tomada, ela é sábia, não porque você é mais inteligente ou melhor do que os outros, mas porque a sabedoria de Deus está em você. Não é também experiência de vida, é algo divino, espiritual, que a gente adquire em oração e a partir da leitura bíblica. Se você conseguir depender tão somente da sabedoria de Deus e não tomar nenhuma decisão por impulso, ou, como disse Deus a Abraão, por desejo de vingança, ou por interesse próprio, longos dias de vida, a morte dos inimigos, mas se você pedir a Deus sabedoria para tomar a decisão certa, no tempo certo, como disse o próprio Deus, para ministrar a justiça, ou seja, fazer o bem a quem está próximo de você, sua família, seus irmãos, seus amigos, irmãos em Cristo, a sociedade como um todo. As suas decisões serão sempre bem acertadas. E por serem bem acertadas, serão decisões que sempre farão bem, que abençoarão vidas, pessoas. Meu querido, seja humilde e diga assim para Deus: não sei o que fazer. Peça a Deus discernimento e busque na palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, em oração, na comunhão com Deus, sabedoria para as decisões certas e acertadas sempre, que resultarão em bênção para você e para sua família, respeito para você e da sociedade que está à sua volta. E com isso, atribuindo honra e glória para o nosso Deus. Senhor Deus, a nossa oração agora é simples, é direta e objetiva. Precisamos da tua sabedoria. Não sabemos o que fazer num momento como esse que vivemos na nossa nação, na humanidade. Dá-nos um coração cheio de discernimento para ministrar justiça, para fazer o bem, para abençoar. Decisões que agradam o teu coração.
decisões que abençoem vidas ao nosso redor, decisões que façam que as pessoas vejam o poder do Senhor e a graça de Jesus Cristo em nossas vidas. Eu abençoo a casa, a família dos queridos que assistem, em especial daqueles que no seu dia a dia precisam e devem tomar decisões, que elas sejam acertadas para o louvor da tua glória. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Não vou me preocupar com as perseguições, com as pedras que me lançam. Jesus está por perto. Eu posso confiar, eu posso descansar. Jesus está por perto. Pra falar, atire a primeira pedra. Aquele que não tem pecado, aquele que não erra. Pra me defender diante do inimigo, tomar minha dor, pra chorar comigo, pra me sustentar debaixo de tua destra. Isso é fato consumado. Os meus casos impossíveis serão sempre encerrados pelo meu advogado. Meu advogado é o meu Senhor. Ele me defende do acusador. Minha causa entreguei em suas mãos. Posso descansar o meu coração. Minha audiência ele já marcou e garantiu de novo que eu serei o vencedor. Meu advogado mora lá no céu, verdadeiro e justo, pra sempre fiel. Pra falar, atire a primeira pedra. Aquele que não tem pecado, aquele que não erra. Pra me defender diante do inimigo, tomar minha dor, pra chorar comigo, pra me sustentar debaixo de tua destra. Isso é fato consumado. Os meus casos impossíveis serão sempre encerrados pelo meu advogado. Meu advogado é o meu Senhor. Ele me defende do acusador. Minha causa entreguei em suas mãos. Posso descansar o meu coração. Minha audiência ele já marcou e garantiu de novo que eu serei o vencedor. Meu advogado mora lá no céu, verdadeiro e justo, pra sempre fiel. Advogado fiel, advogado fiel, o meu Jesus é pra mim. Advogado fiel, advogado fiel, advogado fiel, o meu Jesus é pra mim. Meu advogado é o meu Senhor. Ele me defende do acusador. Minha causa entreguei em suas mãos. Posso descansar o meu coração. Minha audiência ele já marcou e garantiu de novo que eu serei o vencedor. Meu advogado mora lá no céu, verdadeiro e justo, pra sempre fiel. É o meu Senhor. Ele me defende do acusador. Minha causa entreguei em suas mãos. Posso descansar